Esse é o segundo episódio do podcast Sua Saúde e Juízo, produzido pelo projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba, com a nossa coordenadora Eveline Neri, e vamos dar prosseguimento ao nosso episódio. Nós estamos aqui com a doutora Salomé Espíndola, que é doutora em embriologia clínica, especialista internacional em fertilidade e fundadora da Organização Mundial de Biorregeneração Gonadal. E a doutora Patrícia Apolinário, advogada especializada em Direito à Saúde e pós-graduanda em Direito Sanitário pela USP. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço também, né, essa iniciativa tão brilhante. Sim, realmente o nosso tema é muito interessante e falta uma discussão maior sobre ele. Então, eu gostaria de começar perguntando a você, doutora Salomé, qual é o custo de uma reprodução humana assistida? Atualmente, então, a gente sabe que existe um custo, né, bastante elevado, né, para quem está procurando essas técnicas. E isso eu acho que é um fator fundamental que assusta bastante, às vezes, as pacientes e acaba se tornando um objeto tão distante e que, às vezes, elas não querem nem inicialmente procurar, porque sabe que é uma coisa já praticamente impossível. Mas é importante, então, que a gente diga que, sim, as clínicas de reprodução assistida, elas têm que custear, né, todo esse sistema de qualidade e acaba que cada ciclo de reprodução assistida tem um custo bastante elevado. Ele pode estar ali em torno, a partir dos R$20.000, tá? Até chegando a 50, 70 mil reais. Isso é realmente, né, um fator decisivo, às vezes, para as pacientes de entrar ou não nesse tipo de tratamento. Só que é interessante, então, que a gente diga que a reprodução assistida em si, ela é, então, qualquer tipo de ajuda, tá, médica, que vai, então, tentar proporcionar a esse casal, então, essa gravidez, que, no caso, ela não está sendo feita de maneira espontânea entre o casal e não tem esse concebimento natural. Por quê? Existem também várias técnicas de baixa complexidade, que elas têm um custo, então, menor e que podem ser utilizadas, inclusive, para esse tratamento. Não é só a fertilização in vitro. A fertilização in vitro é uma técnica mais complexa. Aí, quais seriam essas técnicas menos complexas? Se a gente está fazendo reprodução humana assistida, inclusive, se esse casal tem só uma irregularidade menstrual, tá? E que pode ser, então, regularizada dentro do consultório. E aí, com o namoro programado, esse casal tem filho. Muitas vezes tem só algum tipo de medicação que tem que ser tomada para isso. Ou então, para melhorar essa receptividade desse endométrio, que é o que seria? Para esse útero ficar mais aconchegante, então, para esse casal. E aí eles vão conceber, né, com a ajuda da reprodução humana assistida, mas sem precisar fazer técnicas mais complexas. Existem técnicas também que seria a inseminação intrauterina, onde a gente pega o quê? Somente esses espermatozoides, né, que são os gametas masculinos, a gente trata eles no laboratório e depois eles são colocados dentro do útero, né, dentro da barriguinha da paciente, tá? E é uma técnica não menos complexa, é uma técnica mais simples, que ela tem um custo, inclusive, menos elevado, porque também ela exige, né, a presença de menos medicamentos, que na fertilização in vitro, realmente, na técnica mais complexa, a gente tem tanto... Naturalmente, a gente vai, então, produzir só um óvulo por mês. Mas aí, na técnica de reprodução assistida mais complexa, a gente vai tentar, então, estimular esse ovário com medicamentos que são caros e que aí a gente não vai ter nem uma ideia, às vezes a gente tem uma média, uma estimativa de quanto é que isso vai gastar por ciclo, mas a resposta de cada paciente vai ser diferente. Então eu vou tentar estimular esses ovários a produzir o quê? Mais óvulos para que sejam utilizados então dentro do laboratório. Aí a gente vai pegar tanto esses gametas femininos, ou seja, esses óvulos, como os espermatozoides, a gente vai tratá-los e vai fazer essa inseminação agora fora do corpo para depois ser transferido não só os gametas, mas já um embrião formado, que vai ser formado, inclusive, dentro, né, das incubadoras do laboratório, para depois serem transferidos. Então, isso é uma complexidade que vai aumentando cada vez mais os custos. Se tiver embriões congelados, então vai ser aumentado. E aí, uma técnica dessa pode chegar a custar aproximadamente uns 70 mil reais. Doutora, eu já tenho 26 anos, eu já tenho, assim, estou no início ainda da minha vida acadêmica, e eu tenho essa curiosidade, tipo,
de como a rede pública cobriria isso se caso no momento que eu quisesse fazer, eu não tivesse condições financeiras de pagar R$ 70.000. É o valor de um carro, né? Isso. Popular. Isso. Então, é importante, né, que isso seja colocado cada vez mais. A rede pública de saúde deve acompanhar, então, né, essa revolução que está sendo feita. Não só você com 26 anos, mas a maioria, então, agora da população brasileira, ela está tendo, as mães, então, que tiveram filhos com 40 anos ou mais, elas são, historicamente, agora, pela primeira vez, o percentual é maior do que as mães adolescentes, que era realmente um problema que a gente tinha sempre na sociedade brasileira. Então, hoje em dia, a gente tem, né, cada vez mais mães que estão deixando para ter filhos mais tarde, tá? E esse número só tende a aumentar. A taxa, então, né, de fecundidade, ela vem diminuindo. Ela não substitui mais nem o casal. Agora ela está em torno de 1,5. O que é que seria? Se tem um casal, seriam 2. A gente precisa de pelo menos 2 pessoas, 2 filhos que sejam criados para, então, substituir esses pais quando morrem. Hoje em dia, a gente tem de 1,5. É 1,5 filho, digamos assim, por casal no Brasil. E isso já traz problemas também socioeconômicos, da parte, né, de aposentadorias. E é uma questão muito importante que a gente está vendo. E cada vez mais essa população, então, de pacientes que buscam ter filhos mais tarde e que vão procurar a reprodução assistida, ela vai aumentar. E é por isso que eu faço um apelo, inclusive, a gente tem no Brasil, hoje em dia, aproximadamente 8 serviços distribuindo em pouquíssimas capitais brasileiras. A mais próxima nossa seria no Rio Grande do Norte, em Natal, mas que tem filas de espera que elas são, assim, muito longas, elas duram anos. Eu tive a oportunidade de fazer especialização também em São Paulo, no serviço do Perola Byton, que também gratuito, e a gente via isso. Pacientes, às vezes, que já chegavam com 36, 37 anos e só conseguiam fazer o tratamento depois de 40 anos, sabendo, então, que a idade é fundamental. Quanto mais cedo a gente começa esse tratamento, né, mais o percentual de gravidez, ele aumenta, tá? Então, quanto mais tarde essas pacientes, elas conseguem ter acesso, então, a esse tratamento, elas vão ali perdendo a chance delas de engravidar. Acho que um aspecto importante que a gente precisa refletir um pouco sobre quando a gente fala desse serviço público, né? Como eu garantiria esse meu direito a constituir minha família, né? Onde eu busco, doutora? Onde eu poderia fazer? As políticas públicas, né, de reprodução humana, a gente precisa entender que no teu caso, seria um caso de uma escolha. Isso. Não do diagnóstico de uma doença. Exato. Uma doença base. Então, infelizmente, esses serviços públicos, eles são direcionados para as pessoas que têm algum tipo de diagnóstico de uma doença que impede a reprodução. O que é um pouco diferente desse aspecto que a gente tem quando a gente fala olha, eu estou envelhecendo, que é um processo natural, né? Que eu estou ficando com uma idade mais madura, com algumas influências, com relação até, né, doutora, sobre aquela questão da primeira menstruação, a menarca, qual o momento da primeira menarca, se eu, ao longo da vida, eu tive uma endometriose ou não. Então, isso também é importante a gente destacar, que, infelizmente, esses serviços públicos, eles, além de poucos, insuficientes, eles são direcionados não para uma política pública ampla de reprodução humana, mas, infelizmente, exclusivamente para casos onde há um diagnóstico que embasa a necessidade para que aquela família seja elegível para o tratamento de reprodução humana pelo serviço público. Isso é importante a gente destacar. Quais são, assim, as alternativas públicas na questão aquela do FGTS e etc, assim, quais são as alternativas públicas que essas pessoas que talvez tinham a questão do câncer, né, da menarca, que depois a gente queria fazer também essa pergunta, quais seriam as alternativas, no caso? Aí a gente tem um aspecto um pouco diferente. O FGTS, ele já existe uma possibilidade dele ser sacado, né?
em algumas circunstâncias onde aquele núcleo familiar ele precisa de um tratamento médico de alto custo, um tratamento médico específico, né? Então, se você tem uma insuficiência renal grave, se você tem um problema cardíaco, se você tem câncer, para tratamento de autista, tudo isso permite o saque do FGTS. E aí, sendo feita uma interpretação analógica a essas possibilidades que são legais, que já estão lá na lei do FGTS, e fala que permite. Essa interpretação analógica ela foi sendo dada pela Justiça e ela foi permitindo que pessoas que precisam de uma reprodução humana assistida, né, seja essa menos custosa ou até ela um pouco mais complexa, ela pode fazer esse saque do FGTS e, por vezes, sim, ela vai precisar judicializar, não vai ser pelo meio administrativo, até porque não está na lei. Infelizmente, Mas, né, Patrícia? Infelizmente. É a paciente que busca, né, a Caixa Econômica Federal e tenta isso, geralmente o pedido dela é negado. É negado. Né? Às vezes até os próprios pedidos, que são de possibilidades que estão lá na lei, se o laudo médico ele vem pouco embasado, é uma situação que termina se perdendo. O FGTS termina, né, ou a Caixa Econômica, ela termina negando esse saque para esse tratamento. E é por isso, então, que é importantíssima essa colaboração, então, né, entre a parte médica, biológica, e também a parte jurídica. A gente tem que estar, né, sempre caminhando lado a lado para isso. E a importância, né, desse podcast de vocês é fenomenal por conta disso. Porque se a gente não tem, então, uma equipe jurídica que trabalhe, né, especificamente, inclusive, na parte sanitária, e a gente não tem um laudo médico que respalde, então, essa paciente, né, tanto na reprodução assistida como em outras doenças, a gente acaba, então, perdendo, né, essa possibilidade que é fundamental para muitos casos. E que todo mundo que trabalha tem o FGTS tem acesso e tal. Vocês acreditam que se existisse uma legislação geral, assim, não só dos conselhos na questão ética, nós teríamos essa possibilidade de mulheres que querem decidir ir por trabalhar e ter acesso ao FGTS poder sacar? Você acredita que isso poderia entrar em pauta? Acredito que possa entrar em pauta. Eu acho que por mais que muitas vezes a gente diga que a judicialização da saúde ela é um problema, mas na verdade ela por vezes ela auxilia, ela traz uma base para que você possa ter alterações legislativas generosas, né? Porque o que é que acontece? A gente começa o quê? Decisões pontuais. Essas decisões que são pontuais, elas começam virando uma corrente mais forte e aí, por vezes, a gente chega num momento onde o tema está sendo tão judicializado que aí os tribunais superiores vão lá e dizem, não, vamos parar tudo e a gente vai aqui, diante da relevância do tema, a gente vai discutir isso e a gente vai uniformizar. O próximo passo termina sendo realmente existir uma alteração legislativa nesse sentido. Isso acontece na maioria dos tratamentos médicos, né? Que são tratamentos, no geral, de alto custo e que eles seguem, no geral, essa linha. Isso aconteceu com alguns tratamentos para, vamos falar do autismo por conta da quantidade. Começa com relação ao tratamento do autismo. Então, ele vai seguindo essa linha de, primeiro, decisões pontuais de alguém que se inconforma e busca um apoio. Depois, essas decisões vão ganhando força, elas vão se multiplicando pelo país. As decisões começam a chegar nos tribunais superiores e aí é quando se dá a pausa e aí ele diz, não, vamos aqui decidir, vamos aqui colocar um mínimo de critérios, né? Hoje, esses critérios é um diagnóstico bem feito, com um relatório médico bem embasado, com exames que corroborem com esse diagnóstico feito pelo médico, né? E aí você consegue, com essa documentação robusta, primeiro fazer um pedido administrativo e depois você conseguir essa decisão judicial. Mas sempre, como a doutora Salomé falou,
com esse tratamento, com esse cuidado multidisciplinar, onde todo mundo se entende. Por quê? Médico não entende de lei, nem entende de decisão judicial, e juiz não entende de terminologia médica. Exato. E foi uma curiosidade minha, que eu acredito também que seja a de muitos em casa, né? De procurar saber um pouco mais disso. E eu não sabia realmente que esse pedido inicialmente poderia ser feito na Caixa Econômica, que quando ele é negado, então ele vai ter que ser judicializado. Se eu não me engano, até tem algumas coisas que vão diretamente para o STF. E aí eu fiquei pensando que se tiver uma corrente, então, que acolha mais isso, e a gente, quem sabe, um dia tem uma legislação mais específica, eu acredito que facilita até o próprio processo, né, jurídico, diminuir, então, essa quantidade de casos, da celeridade, né, a esses casos. Até porque a gente sabe que o fator tempo é um fator fundamental. Então, essa é uma esperança, né, que eu tenho. Acredito que minha pergunta até para vocês seja um pouco... Isso acontece realmente? Poderia se melhorar essa questão do tempo? Eu digo sempre que quando a gente fala de doença, o tempo corre contra. O tempo corre contra. Essa é a grande verdade, o tempo corre contra. E eu acho que quanto melhor embasado, isso a gente tem percebido muito, quanto melhor embasado, quanto mais fundamentado, mais rápido a gente consegue ter uma resposta positiva. Isso é a importância do debate, porque até nessa questão de celeridade, quando existe algo que prevê os prazos menores para certos tipos de casos, ajudaria muito na celeridade, porque muitos prazos são 15, 30, quando são órgãos públicos, é duplicado, né? E aí poderia ver, porque eu acho que até em casos previdenciários, quando tem doença, é encurtado alguns prazos, né? E aí vamos pensar numa coisa. Eu sempre brinco com um detalhe importante, que é o seguinte: prazo processual, ele corre como? Com dias úteis ou sem dias úteis? Úteis. Doutora, doença corre como? Ela sabe quando é sábado, domingo, feriado e recesso Não, forense? tem hora. Infelizmente, não. Não sabe. Complicado. E aí é um detalhe importante. E aí a gente começa a antever alguns problemas, que é o seguinte: a gente tem conseguido decisões positivas de congelamento de óvulo, e aí é uma situação que o tempo corre muito contra, doutora. Com certeza. Imagina a pessoa ter que fazer um Com câncer. tratamento para o câncer, tá? Descobre, então, que tem esse câncer. Em pouco tempo, ela tem que ter acesso, então, à preservação dessa fertilidade para poder correr com o tratamento de câncer. E aí? E aí, o que é que acontece? Termina que as pessoas terminam quando tem a informação. E aí, outro detalhe importante. Por quê? Um oncologista que vai atender esse paciente, dificilmente, raros são os casos que ele vai conseguir alcançar diante daquele tanto de informação que tem que se dar para aquela paciente, né? E aí a gente fala muito no feminino, porque essa é uma preocupação muito mais feminina do que masculina. Ainda Ela vai chegar e vai falar assim: olha, você pode começar a quimioterapia, sei lá, amanhã. Mas espera aí, sei lá quantos dias seria necessário para você poder fazer o seu congelamento de óvulo antes, para que a gente consiga congelar, para que quando termine o tratamento, você, caso queira ser mãe, você consiga. E aí tem uma coisa que tem me preocupado, e fica até de sugestão para discussão, para a equipe de extensão, né, para o projeto, que é o seguinte: hoje, o que nós temos de decisão e de jurisprudência hoje tratamento para fertilidade. Quando a gente fala da FIV, né, da fertilização in vitro, ela não é coberta pelo plano. Isso já foi sedimentado. Porém, nós conseguimos, pelo plano de saúde, via judicial, o congelamento de óvulo durante o tratamento do câncer. Enquanto a pessoa está se tratando, o congelamento dela de óvulo está ali sendo custeado pelo plano de saúde durante o tratamento. E quando acabar o tratamento?
e quando ela quiser fazer a fertilização. Concorda que o plano já não cobre mais? É porque é interessante dizer, então, que esse congelamento do óvulo ele vai fazer o quê? Vai fazer essa primeira etapa do tratamento só, né? Exato. Que seria, então, a estimulação desses ovários para não produzir, então, um único óvulo, como a gente naturalmente produz. Então, a gente vai querer aí aproximadamente 10 a 15 óvulos. Então, a gente vai precisar de um tratamento, né, farmacêutico, onde esses medicamentos têm um custo elevado. E depois, com técnicas, então, tanto para a gente fazer essa coleta de óvulos no laboratório, tá? E fazer esse congelamento. E essa estocagem, então, desse material que é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Depois disso, então, essa paciente, né? Ela vai precisar manter esses óvulos congelados e depois, quando ela tiver a oportunidade e quiser descongelá-los para fazer o tratamento, ela vai ter que pagar novamente para fazer essa inseminação no laboratório e depois essa transferência dos embriões para o útero. Então, essa é uma questão fundamental que não pode, né, ser esquecida. Doutora Salomé, a doutora Patrícia tocou num ponto que desperta muito minha curiosidade, que é sobre a menarca, porque eu particularmente tive a minha menarca muito cedo e acredito que muitas pessoas que vão nos assistir também. Então, eu queria saber como ela influencia na fertilidade ou infertilidade. Então, o que é que a gente pode dizer primeiro é o que é essa menarca, né, pessoal? A menarca seria, então, a primeira menstruação nas mulheres. A gente passa, então, a gente já nasce com todos os nossos óvulos imaturos dentro do ovário. Então, é por isso, então, que depois disso, na adolescência, no começo da adolescência, a gente vai ter, então, esse desenvolvimento, né, essa puberdade. E as mulheres, então, elas vão começar, então, a produzir esses óvulos. E os óvulos, então, que não forem adiante uma gravidez, a gente vai ter, então, esse primeiro fluxo menstrual, tá certo? E aí ela começa realmente, então, o período reprodutivo dela. Hoje em dia a gente sabe, então, que essa menarca está acontecendo cada vez mais cedo. Por quê? Cada vez mais cedo a gente tem exposição, né, a alguns agentes que a gente chama de disruptores endócrinos. É um nome complicado para dizer, então, que são, acaba sendo alguns elementos que vão fazer com que a gente, né, entre nesse período reprodutivo antes do que antigamente era concebido com 14 anos, 15 anos. Hoje a gente já tem, às vezes, pacientes com 8, 9 anos, tendo, então, esse primeiro fluxo menstrual. Às vezes elas vão precisar, então, quando a gente começa a perceber isso, né, numa menina mais nova, a gente vai dar remédio para ela não menstruar, inclusive, tão cedo. Porque isso vai ter um impacto grande na fertilidade dela. Quanto mais cedo, então, a gente começa o nosso período reprodutivo, provavelmente a gente tem, então, a estatística com a gente é que a gente vai acabar entrando na menopausa um pouco mais cedo. Mais cedo quanto? Pois então, o que seria a perimenopausa, aproximadamente 45 anos, a gente já pode começar nos 40 anos. Mas aí, se a gente contar, então, com aquele outro fator que a gente estava conversando, que cada vez mais tarde a gente está procurando, então, ter filho, não é mais com 20 anos, 25 anos, é a partir dos 30, 35 anos. E aí, o que é que eu vou me deparar? Eu vou deparar que eu vou começar, então, a pensar em ter filhos com 35 anos e com os 40 anos eu já vou começar a entrar na perimenopausa. E aí, eu vou fazer o quê? Né? Essa é uma realidade que tem que ser discutida. Então, a questão da menarca é uma questão muito importante, né? Da gente poder, então, né, trabalhar, então, com os endocrinologistas pediátricos, de estarem sempre atentos aos pediatras também, e às mães e aos pais também. Eu sempre faço esse apelo, que geralmente se faz o apelo da saúde das crianças ser relacionada só às mães, mas não. Os pais têm que estar muito presentes em tentar, então, ver esses indícios precoces de puberdade, para que a gente possa um pouco corrigir isso, né? E que isso seja feito, então, numa idade de 14, 15 anos, mais ou menos, até para a gente poder preservar, então, esse período fértil mais tarde. A gente podia dar uma entrada, assim, na questão dos conflitos, né? Nos conflitos que vocês observam, que vocês já tiveram em casa, assim, que vocês já presenciaram, tiveram contato na questão de conflitos pós e durante, que envolvem responsabilidade civil e tudo mais, assim, pra gente entender, porque nem tudo são flores. Né? E o tema vai ficando quente, né? A sala tá começando a esquentar. Nem tudo são flores. Muito lindo. A gente vai aqui se organizar, fazer nossa in vitro, se a gente tiver o dinheiro, nananana. Sim, mas e o pós, com todas essas coisas que já foram discutidas,
antes e durante aqui, o que a gente pode encontrar de barreira, o que a gente pode encontrar de, sabe, de problemas que tem que ser resolvidos realmente em juízo e envolvendo a responsabilidade de cada um profissional também. Eu acho que eu posso falar um pouquinho, né? Posso começar com algo que me atingiu, né, diretamente, porque eu vou dizer agora, não tem problema de etarismo, né, minha idade. Eu me formei, então, na UFPB com muito orgulho, então, em 2003. E aí, o que é que aconteceu? Em 2002, aproximadamente, 2001, eu já estava apaixonada por esse campo da reprodução assistida, né? Estava cursando, então, ciências biológicas. Quis fazer, então, já a minha tese de conclusão de curso, meu trabalho de conclusão de curso em reprodução assistida. E já tinha começado a aprender italiano, que foi... a Itália foi onde eu passei, então, metade da minha vida, né? Estudando e trabalhando lá. Mas aí, o que é que foi que aconteceu? Eu ia para a Itália, depois que eu terminasse, então, de 2003, eu ia para a Itália no ano de 2004. Foi quando, né, lá começou um escândalo, realmente, na reprodução assistida. A Itália era o país, então, que mais formava médicos e biólogos e biomédicos nessa área de reprodução assistida, porque a gente tinha lá a facilidade, então, de fazer, né, esses estágios e tudo. Era um país de ponta, muito desenvolvido, então, nessa área de reprodução assistida. E foi o país, então, além de amar a cultura italiana, de origem também, que eu tinha escolhido para fazer a minha formação. E, inclusive, o centro que eu estava indo na Itália, eu descobri que foi o epicentro, digamos assim, né, desse terremoto que teve, que abalou todas as estruturas da Itália e culminou, inclusive, com a lei da procriação medicamental assistida de 2004, que ela foi completamente, ela acabou sendo muito restritiva. A gente não podia, então, era proibitiva de inseminar vários óvulos, de congelamento de embriões, congelamento, então, descarte de embriões. Ela foi realmente muito proibitiva. E isso tudo por quê? Porque começou-se, então, a fazer um comércio, uma comercialização, né? E vendas, então, desses gametas masculinos e femininos, tá? E de embriões. Isso foi um escândalo, então, que foi, né, descoberto. E acabou atentando um pouco a isso, porque sim, a Itália era um país progressista em todas essas técnicas, mas a coisa foi se tornando, então, uma febre por conta dessa parte do comércio, né? E que resultou, inclusive, a comercialização desses óvulos e desses espermatozoides. A gente teve caso de prostitutas, travestis, pessoas que não tinham, então, esse perfil de doenças infecciosas. E foi um escândalo, realmente, que acabou abalando a estrutura da Itália e, de consequência, de diversos outros países europeus, que a gente sabe que lá a gente tem, né, esse intercâmbio maior. E acabou, então, culminando que eu fui para São Paulo, porque não pude nem ir para a Itália, porque realmente lá estava tudo, bem dizer, paralisado. Isso causando, então, né, um impacto muito forte, tanto no percentual de gravidez e de tudo das pacientes. Foi, então, uma lei, realmente, a Lei 40 de 2004, que foi criada, restritiva. Depois, ela... por ter sido, então, colocada de uma forma tão restritiva, ela foi depois sendo adequada, então, pela legislação para dar abertura, então, a determinados temas, tá? Foi aí, então, que eu passei no doutorado em 2005 e voltei, comecei, então, meu percurso lá. Mas foi uma coisa que realmente abalou as estruturas de tudo. Eu deixo também uma mensagem positiva só em relação a isso. Foi que eu tive a oportunidade, então, de ir lá ter um berço, então, o que é que a gente podia? A gente não podia, então, trabalhar tanto com embriões, porque tinha todas essas questões éticas, e a gente começou a desenvolver técnicas de congelamento, e a Itália ficou, então, pioneira em diversas técnicas mais reproduzíveis depois, de vitrificação, que a gente chama até, porque a gente tinha óvulo, tinha muito óvulo ainda, não podia formar muito embrião, e a gente acabou, então, de uma forma positiva, né, para a ciência e depois para as pacientes, desenvolvendo isso. Mas aí o que a gente vê, né, é que, às vezes, uma falta, então, de regulação
né, de comprometimento médico, legal, inicial, pode dar também algo tão devastador na vida dessas pacientes. Eu acho que hoje, qual é o nosso maior temor quando a gente pensa em bioética, né? E se a gente for começar pensando no iniciozinho da reprodução assistida, chama-se vazamento de dados. Vazamento de dados. E hoje a gente ainda tem um problema maior, que é a questão do vazamento de dados genéticos. Os dados biológicos, né? Houve até um caso em São Paulo que eles estavam comprando os dados da íris das pessoas. Isso. Olha como a gente tem que ter cuidado com o que, por ser liberado, pode ser mercantilizado. As pessoas acham que estavam recebendo R$500 por isso. Aí entra a nossa responsabilidade civil nessas questões, né? Exato. Como é que essas empresas respondem? E aí, eu sou médica e recebo vários vendedores todos os dias no meu consultório que me oferecem sistemas, onde eu vou gerir todos os dados dos meus pacientes ali dentro. Né? Ou de uma clínica de reprodução humana que vai lá ver que aqueles códigozinhos de rastreabilidade que tem, do que está guardado, ele está ali dentro. E aí eu escolhi mal a empresa. E eu não me dei conta. Eu, como tantas outras pessoas, eu fui lá e cliquei no aceitar sem olhar os termos de uso. É uma empresa, por vezes, que vem de um outro país. Às vezes até em boa fé, né? O profissional faz Exato, isso. O profissional está de boa fé. E aí eu vejo os meus dados, né? Vamos dizer, a doutora Salomé é minha paciente. Os dados dela foram vazados. A gente descobre que tem... Se eu tive um filho ali da doação que eu fiz. Da doação que eu fiz. E aí eu não tive filho e tô querendo ter. Agora um filho, eu tenho que ter um filho meu ali. E aí, doutora? Imagine, isso foi uma coisa que realmente me assustou bastante quando eu cheguei aqui, depois de quase 20 anos na Itália. Eu chego no Brasil e estava se iniciando ainda a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, onde na Itália já era uma realidade, né? Há anos isso, há mais de 20 anos, a comunidade europeia já tinha estabelecido isso. E aí eu vi que no Brasil a gente ainda estava começando a engatinhar nisso. Então, veja bem o lapso de tempo. Hoje em dia as coisas correm, né? E com quase 20 anos de atraso, então, a legislação brasileira foi lá para tentar minimizar, acredito, né? Esses problemas. Conflitos, né? E aí entra a importância dessa parceria, que Isso. seria a medicina, o direito, a biologia. É como eu escutei ontem no congresso que eu estava participando, que os nossos legisladores do passado, eles não viveram isso que a gente vive aqui. Mídia, as mídias como são hoje, as redes sociais. Gravar Então, ou não o gravar direito- consulta, né? Então, Antigamente o não direito tinha. tem dificuldade também de acompanhar essas novas realidades, né? Que vão surgindo. Hoje em dia, a inteligência artificial, né? Eu queria muito agradecer vocês pela participação, maravilhosas. Muito foi obrigada. Muito Eu já virei fã, esclarecedor. pode ser. Muito obrigada. Foi muito importante a contribuição de vocês pra gente, viu? Eu que agradeço Espero o que convite. participem em outras questões aqui, né? Muito obrigada. Foi muito esclarecedor. Um tema muito interessante, né? Tenho certeza que o pessoal que vai assistir também vai achar. Não, Quem com se interessa certeza. pelo direito médico. Eu posso dizer que essa foi uma das melhores participações que eu fiz até agora, porque é realmente algo que eu prezo muito, essa multidisciplinaridade, tá? Eu venho aqui falar, inclusive, como embriologista clínica, que o que é embriologista clínica? Eu tenho uma formação, então, biológica, mas eu tive, essa sorte de ter sempre a parte médica muito vizinha,
a mim. A reprodução assistida é isso, ela não pode caminhar. Então, às vezes, o médico é visto só como o protagonista, né, desse tratamento, onde, na verdade, não é. Ele tem sua participação, mas, assim, é muito equilibrada, então, com a parte de laboratório. E a gente vê, então, que na parte jurídica, então, o quanto a gente precisa melhorar, né, os termos de esclarecimento também para os pacientes, sabe? Quanto é enriquecedor isso para mim. Então, hoje eu aprendi também, né, muita coisa. Com Patrícia também, cada vez eu tenho aprendido mais. E tudo isso é para quê? É para que os pacientes tenham mais informação, a informação é poderosa, e possam ter essa autonomia cada vez mais. Então, vocês estão realmente de parabéns. E a professora também, né, Eveline? Obrigada pelo convite, sempre à disposição. Bom, pessoal, esse foi nosso segundo episódio e nós gostaríamos de convidar vocês para nos acompanharem nas redes sociais. Nosso Instagram é Sua Saúde em Juízo e nos siga no canal. Tchau!